Se você terminou e ainda acorda esperando uma mensagem. Se parte de você sabe que acabou, mas outra parte ainda espera que volte. Você precisa ouvir isso antes de tomar qualquer decisão. Um término não destrói só um relacionamento. Ele mexe com sua identidade. Hoje eu vou te mostrar como atravessar esse fim sem se perder de si mesma. Mas antes de continuar, eu quero que você faça algo simples. Se esse vídeo chegou até você no momento certo, já se inscreve no canal e fica até o final. A parte mais importante está nos últimos minutos. Vamos falar sobre o que realmente acontece depois que alguém vai embora menos e como você pode sair disso mais consciente. Não mais endurecida. O dia depois do término é estranho. Não é dramático como nos filmes. Não tem música de fundo. Não tem discurso elaborado. É só silêncio. Você acorda aí, por alguns segundos, esquece. O corpo ainda não entendeu. A rotina ainda está programada para aquela presença. O impulso de pegar o celular vem automático. E então você lembra. Acabou, não tem mensagem de bom dia. Não tem aquela conversa que já fazia parte do seu horário. O espaço que antes era ocupado por alguém agora parece maior do que deveria. É nesse momento que a ficha começa a cair. Você tenta agir com normalidade. Levanta, organiza a cama, faz café. Mas tudo parece levemente deslocado. Como se o mundo estivesse igual, mas você não. A mente começa a revisitar os últimos dias. A última conversa, o tom de voz. As palavras que ficaram no ar. Você tenta encontrar um ponto exato onde tudo poderia ter sido diferente. Talvez se eu tivesse falado menos. Talvez se eu tivesse sido mais paciente. Talvez se eu tivesse insistido. O talvez começa a ocupar espaço demais. E junto com ele vem uma sensação difícil de explicar. Vazio. Não é só saudade. É ausência de referência. Durante um tempo, aquela pessoa fazia parte da sua organização emocional. Você dividia pensamentos, decisões, pequenos acontecimentos do dia. Agora você pensa em algo e não tem para quem enviar. Você vê algo engraçado e percebe que não há mais aquele destinatário específico. Isso dói, porque o término não leva apenas a pessoa. Ele leva o hábito, leva a expectativa, leva o plano que estava sendo construído. Leva a ideia de futuro compartilhado. E você precisa reorganizar tudo isso internamente. No início, a tendência é negar. Você pensa que talvez seja só uma fase, que pode ser temporário, que talvez haja uma conversa pendente que mude o rumo. A mente resiste à ideia de fim. Porque fim significa aceitar que algo não continuará, e aceitar isso exige maturidade emocional. O problema é que o coração não acompanha a razão no mesmo ritmo. A razão pode entender que não estava funcionando. Pode listar os conflitos. Pode lembrar dos momentos difíceis. Mas o coração se apega às memórias boas. Ele seleciona lembranças específicas. O sorriso, o cuidado, as promessas. Isso cria conflito interno. Uma parte de você sabe que acabou, outra parte ainda espera. É nesse intervalo que muitas pessoas se perdem, porque começam a agir a partir da esperança e não da realidade. Você pega o celular várias vezes ao dia, mesmo sabendo que não deveria. Mesmo sabendo que isso só prolonga o processo. Você revisita conversas antigas, relê mensagens. Observa fotos como se estivesse tentando manter algo vivo. Mas, ao mesmo tempo, cada lembrança reforça a ausência. O término é um tipo de luto. Não é exagero chamar assim. Você está lidando com a perda de uma relação, de uma rotina, de uma projeção de futuro. E o luto não é linear. Em um momento você está firme. No outro, sente vontade de chorar sem motivo claro. Você pode sentir raiva, depois saudade, depois indiferença, depois culpa. É um movimento instável e isso é normal. O que não é saudável é fingir que não está sentindo.
Algumas pessoas tentam se ocupar demais. Outras entram rapidamente em outro relacionamento. Outras buscam distrações constantes. Mas nenhuma dessas atitudes substitui o processo de sentir. Superar um término não é acelerar o esquecimento. É atravessar o desconforto sem fugir dele. Você precisa permitir que a dor exista por um tempo. Não para se afundar nela, mas para compreendê-la. O fim de um relacionamento toca em várias camadas. Toca na autoestima. Toca na sensação de escolha. Toca no medo de ficar sozinha. Toca na insegurança. Mesmo quando o término foi necessário, ele ainda machuca. Porque perder algo conhecido, mesmo que não fosse perfeito, gera instabilidade. Você começa a questionar seu valor. Será que eu não fui suficiente? Será que eu exigi demais? Será que eu deveria ter aceitado mais? Essas perguntas são comuns. Mas nem sempre são justas. Nem todo término é fracasso pessoal. Às vezes é incompatibilidade. Às vezes é fase diferente de vida. Às vezes é limite que foi ultrapassado. Mas, no primeiro momento, é difícil enxergar isso com clareza. O dia depois do fim é um dia de ajuste. Você precisa começar a reconstruir uma rotina que não inclua aquela presença. E isso leva tempo, não existe prazo exato. O que existe é um compromisso interno, não se perder no processo. Você pode sentir saudade sem voltar atrás. Pode lembrar sem idealizar. Pode sofrer sem se diminuir. O término não define seu valor. Ele apenas encerra um capítulo. E capítulos encerrados não significam que a história terminou. Significam que ela vai continuar de outra forma. O mais importante nesse início é não tomar decisões impulsivas baseadas na dor. Não enviar mensagens que você sabe que vão gerar mais confusão. Não buscar contato apenas para aliviar a ansiedade momentânea. Não transformar a ausência em prova de incapacidade pessoal. Respire, a dor do primeiro momento não é permanente. Ela é intensa porque é recente. Mas ela não será sempre assim. Você está vivendo o impacto inicial. Impacto não é destino, é só o começo de um processo. Depois do impacto inicial, vem uma fase mais silenciosa. Por fora, parece que você está lidando bem. Você já contou para algumas pessoas. Já explicou que terminou. Já tentou falar sobre isso com naturalidade. Mas, por dentro, ainda existe uma expectativa. Você não aceita completamente que acabou. Existe uma parte sua que acredita que pode haver uma reviravolta. Que talvez seja apenas um afastamento. Que talvez falte uma conversa mais clara. Você começa a reinterpretar o fim. Ele estava confuso, talvez esteja passando por um momento difícil, talvez precise de espaço. Essas hipóteses alimentam uma esperança discreta. Não é uma ilusão declarada, é algo mais sutil, uma ideia que você mantém em segundo plano. E é nessa fase que muitas decisões equivocadas acontecem. Você mantém as redes sociais abertas para observar qualquer sinal. Você interpreta visualizações como interesse. Você percebe uma curtida e tenta extrair significado. Você começa a analisar detalhes pequenos como se fossem pistas. Essa vigilância não traz clareza, traz ansiedade. Porque você nunca encontra a resposta definitiva que procura. A esperança prolonga o vínculo mental. Mesmo que o relacionamento tenha terminado oficialmente, internamente ele ainda está ativo. Você continua em contato, às vezes, responde mensagens rapidamente, mantém conversas neutras. Diz a si mesma que é maturidade. Mas, no fundo, ainda está tentando preservar um espaço. O problema dessa fase é que ela impede a aceitação. Enquanto houver a expectativa de retorno, você não se permite reorganizar completamente a própria vida. Você não se despede emocionalmente. E despedida não significa apagar memórias.
Significa aceitar que aquela dinâmica não continuará. A negação não é consciente. Ela é uma forma de proteção. Seu cérebro tenta evitar a dor total mantendo uma possibilidade aberta. Mas isso cria um estado de suspensão. Você não está mais no relacionamento, mas também não está completamente fora dele. E essa posição intermediária consome energia. Você revisita conversas procurando sinais de arrependimento. Você imagina cenários de reencontro. Você ensaia diálogos que talvez nunca aconteçam. Tudo isso ocupa espaço mental. Existe também um comportamento comum nessa fase: idealizar. Você começa a lembrar mais dos momentos bons do que dos difíceis. Esquece as discussões frequentes. Esquece os limites ultrapassados. Esquece o que motivou o término. Sua memória seleciona o que dói menos. E, aos poucos, o relacionamento ganha uma versão mais perfeita do que realmente foi. Isso aumenta a sensação de perda. Porque você não está apenas lidando com o fim de algo real, está lidando com o fim de uma versão idealizada. Essa fase pode durar dias, semanas ou mais. Não existe um tempo exato. Mas existe um ponto importante. Enquanto você alimenta a esperança de que volte, você adia o processo de reconstrução. Não se trata de cortar sentimentos de forma abrupta. Se trata de reconhecer a realidade. Se a relação terminou, houve motivos. E ignorar esses motivos não fortalece você. A esperança pode parecer confortável no início. Ela reduz o impacto da perda. Mas, a longo prazo, ela prolonga a dor. Porque você permanece emocionalmente disponível para algo que não está acontecendo. Superar um término exige uma decisão interna. Parar de negociar com o que já foi encerrado. Isso não significa bloquear sentimentos. Significa não agir a partir da ilusão. Você pode sentir saudade e ainda assim aceitar que acabou. Pode desejar que fosse diferente e ainda assim entender que não foi. Essa aceitação não acontece de uma vez. Ela é gradual. Mas começa quando você deixa de buscar sinais escondidos. Quando você para de interpretar cada movimento como possível retorno. Quando você entende que seguir em frente não é desistir de alguém, é escolher cuidar de si. Se você ainda se pega esperando uma mensagem específica, observe isso com honestidade. Sem culpa, mas com clareza. Pergunte a si mesma: estou vivendo o presente ou aguardando uma hipótese? Essa pergunta ajuda a trazer consciência. E consciência é o primeiro passo para sair da negação. Depois que a negação começa a enfraquecer, a dor fica mais clara. Ela não é mais só ausência. Ela vira sentimento concreto. Você percebe que não está esperando apenas uma mensagem, está lidando com perda. Perda de planos, perda de rotina. Perda de alguém que fazia parte da sua organização emocional. O término ativa um processo de luto. E o luto não é linear. Tem dias em que você acorda mais estável. Consegue trabalhar, conversar, seguir a rotina. E, de repente, algo simples ativa a memória. Uma música, um lugar. Uma frase parecida com a que ele usava. E a sensação volta. Isso não significa que você está regredindo. Significa que você está atravessando. A dor do término não é apenas sobre a pessoa. É também sobre o que você projetou. Você imaginou um futuro, criou expectativas, fez planos silenciosos. Quando o relacionamento termina, esses planos deixam de existir. E você precisa reformular o caminho. Essa reformulação gera insegurança. Você começa a se perguntar se fez algo errado. Se poderia ter sido diferente. Se perdeu algo importante. A autocrítica aparece com força. Talvez eu não tenha sido suficiente. Talvez eu tenha sido difícil. Talvez eu tenha exigido demais. Esses pensamentos são comuns. Mas nem sempre são verdadeiros. Em momentos de dor,
A mente tende a personalizar o fim, mas nem todo término é reflexo de falha individual. Às vezes, duas pessoas simplesmente não conseguem sustentar o que começaram. O luto emocional também traz raiva. Você pode sentir irritação ao lembrar de atitudes que ignorou. Pode questionar decisões que aceitou. E, logo depois, sentir saudade. Essa alternância é desconcertante. Porque você não sente uma coisa só, você sente várias: raiva, saudade, alívio, culpa, tristeza. Todas coexistem. É importante entender que sentir não significa querer voltar. Você pode sentir falta de alguém e ainda assim reconhecer que a relação não era saudável. Pode lembrar dos momentos bons e ainda assim entender que eles não compensavam os conflitos. O luto exige honestidade. Você precisa olhar para o relacionamento como ele foi, não como gostaria que tivesse sido. Isso envolve reconhecer qualidades e limites. Envolve aceitar que houve coisas boas, mas também coisas que não funcionavam. Evitar esse olhar prolongador, porque você continua preso a uma versão incompleta da história. Outro ponto importante é permitir sentir sem transformar isso em identidade. Você está triste, mas não é definida por essa tristeza. Você está magoada, mas não é incapaz de ser amada. O término não invalida seu valor. Ele encerra uma dinâmica específica. Muitas pessoas tentam acelerar essa fase. Dizem para si mesmas que já deveriam estar melhores, que já passou tempo suficiente. Mas luto não responde a cronograma externo. Ele responde à elaboração interna. Se você reprime, ele retorna. Se você ignora, ele se manifesta de outra forma. Superar não é esquecer rápido, é integrar a experiência, é entender o que aprendeu. É perceber o que aceita e o que não aceita mais. Essa fase também pode trazer um silêncio necessário. Você começa a passar mais tempo consigo. No início, isso incomoda. Depois, pode se tornar um espaço de autoconhecimento. O término tira uma referência externa. Isso abre espaço para reconstruir a interna. Mas essa reconstrução não acontece enquanto você está fugindo da dor. Ela começa quando você aceita atravessá-la. Sem dramatizar, sem minimizar, apenas reconhecendo. Se hoje você sente que ainda dói, não transforme isso em fracasso. Dói porque foi importante. Dói porque houve envolvimento. Mas dor não é sinal de incapacidade, é sinal de vínculo. E vínculos, quando terminam, deixam marcas temporárias. O que define sua maturidade não é não sentir. É como você escolhe lidar com o que sente. Você está atravessando um processo. E processos levam tempo. Depois que a dor se instala, surge uma tentação silenciosa: tentar aliviar o desconforto o mais rápido possível. E é aqui que muitas pessoas atrasam a própria recuperação. Não por fraqueza, mas por impulso. Um dos erros mais comuns é manter contato constante. Você diz que é apenas amizade, que é maturidade, que não há problema em conversar de vez em quando. Mas cada mensagem trocada reativa algo. Cada conversa reabre a possibilidade. Cada interação reforça o vínculo. Mesmo que a relação tenha terminado, o apego continua sendo alimentado. Outro comportamento frequente é observar à distância. Entrar nas redes sociais, analisar fotos, comparar comentários. Você tenta parecer indiferente, mas está atenta. Esse hábito mantém sua mente conectada a algo que deveria estar sendo elaborado internamente. A cada atualização, você se coloca de novo no lugar de espectadora da vida de alguém que já não faz parte da sua rotina. Isso não ajuda a superar, apenas prolonga. Outro erro é idealizar o passado. Você começa a lembrar apenas dos momentos bons. Esquece os conflitos recorrentes. Esquece as conversas difíceis. Esquece as razões que levaram ao fim. A memória seleciona o que dói menos. E, ao fazer isso, cria a sensação de que você perdeu algo perfeito.
mas nada termina sem motivo. Também é comum buscar substituição rápida. Entrar em outro relacionamento. Flertar para provar que ainda é desejada. Preencher o vazio com presença imediata. Isso pode aliviar temporariamente, mas não resolve. Porque o que precisa ser curado não é a ausência de alguém, é a reorganização interna. Quando você pula etapas, a dor não desaparece. Ela apenas muda de forma. Ela aparece como comparação, como insegurança, como desconfiança. Superar um término exige um tipo de disciplina emocional. Disciplina para não enviar aquela mensagem impulsiva. Para não responder apenas para aliviar a saudade. Para não criar pretextos de contato. Não é frieza. É cuidado. Você não precisa agir como se nada tivesse acontecido. Mas precisa agir de forma coerente com o que deseja construir daqui para frente. Se o objetivo é superar, manter estímulos constantes do passado não ajuda. Também é importante evitar transformar o término em narrativa ficha. Ficar repetindo a mesma história para todos. Recontar os detalhes inúmeras vezes. Buscar validação externa constante. Falar ajuda. Mas reviver indefinidamente mantém você presa à fase inicial. Existe uma diferença entre elaborar e ruminar. Elaborar é refletir para entender. Ruminar é repetir sem avançar. Se você percebe que continua presa nos mesmos pensamentos, talvez seja a hora de mudar a estratégia. Redirecionar energia, organizar sua rotina, criar limites claros de contato. Esses movimentos não são punição, são proteção. Proteção da sua estabilidade emocional. E existe um ponto delicado aqui. Às vezes você sabe o que deveria fazer, mas não faz. Porque cortar contato, por exemplo, parece definitivo demais. Parece fechar portas. Mas manter portas entreabertas também impede que você atravesse o corredor. Pergunte a si mesma, com sinceridade: estou mantendo esse vínculo porque é saudável ou porque tenho medo do vazio? Essa pergunta muda a perspectiva. Superar não é apagar alguém da memória. É reduzir a influência que essa pessoa tem sobre suas decisões diárias. Você pode lembrar sem se desestabilizar. Mas isso só acontece quando há espaço real para a cura acontecer. E espaço não se constrói mantendo estímulos constantes. Às vezes, o maior ato de maturidade é se afastar para conseguir reorganizar. Se você reconhece que está prolongando o contato ou alimentando esperança, observe isso sem julgamento, mas com responsabilidade. Você quer seguir em frente ou quer continuar em suspensão? Essa escolha é interna. Depois que você reconhece os erros que atrasam a cura, surge uma pergunta mais construtiva. E agora? O que eu faço comigo? Porque o término não deixa apenas um vazio emocional. Ele desmonta uma estrutura de rotina, hábitos e planos. Parte da sua identidade estava vinculada à relação. Reconstruir não significa virar outra pessoa. Significa voltar a ocupar o próprio espaço. O primeiro movimento é simples, mas profundo: reorganizar sua rotina sem considerar o outro. Você pode retomar atividades que deixou de lado. Pode revisitar interesses antigos. Pode experimentar algo novo. No início, isso parece pequeno. Mas pequenas decisões diárias ajudam a deslocar o foco. Em vez de esperar mensagem, você agenda algo para si. Em vez de revisar conversas antigas, você cria uma nova experiência. A reconstrução começa quando você deixa de viver em função da ausência. Outro ponto importante é revisar sua autoestima. Términos costumam ativar insegurança. Você pode começar a questionar seu valor, sua aparência, sua personalidade. Mas é preciso separar o fim da relação da sua identidade pessoal. Um relacionamento não ter continuado não significa que você seja insuficiente. Significa que aquela combinação específica não se sustentou. Reconstruir a autoestima envolve práticas concretas.
cuidar do corpo, organizar o ambiente, cumprir compromissos pessoais, estabelecer metas próprias. Esses movimentos parecem práticos demais para lidar com dor emocional, mas eles ajudam a restaurar senso de controle. Quando você cumpre pequenas metas, reforça a própria capacidade. Isso traz estabilidade. Outro aspecto essencial é fortalecer vínculos fora do relacionamento, amizades, família, projetos profissionais. O término pode ter centralizado sua atenção em uma única pessoa. Agora é hora de ampliar. Isso não é substituir. É diversificar fontes de apoio. Você começa a perceber que sua vida não se resume a uma única relação. E isso traz perspectiva. Também é importante refletir sobre aprendizados, não com culpa, mas com maturidade. O que você aceita daqui para frente? Quais limites ficaram claros? Quais padrões você não quer repetir? O término pode ser um ponto de revisão, não para endurecer, mas para evoluir. Reconstruir identidade envolve recuperar autonomia emocional. Significa não depender de validação constante. Significa não medir seu valor pela permanência de alguém. Significa saber que você pode estar em um relacionamento por escolha, não por necessidade. Essa fase exige paciência. Você pode ter dias bons e dias instáveis. Pode sentir saudade enquanto constrói algo novo. Isso não invalida seu progresso. Crescimento não é ausência de emoção. É capacidade de lidar com ela sem perder direção. Há também um componente silencioso nessa reconstrução: aprender a ficar bem consigo mesma. Não como resignação, mas como estabilidade. Conseguir passar um dia sem pensar constantemente no término. Conseguir planejar algo sem imaginar se a outra pessoa aprovaria. Conseguir fazer escolhas considerando apenas seus valores. Esses são sinais de fortalecimento. Você começa a perceber que sua identidade não depende de um vínculo específico. Ela é sua. Isso muda a forma como você se relaciona no futuro. Porque quando você está inteira, não entra em relações para preencher lacunas. Entra para compartilhar. Reconstruir identidade não é apagar o que foi vivido. É integrar a experiência e seguir. Você não precisa se tornar cética. Precisa se tornar consciente. Se hoje você sente que ainda está no início desse processo, não se cobre velocidade, mas compre com consistência. Pequenos ajustes diários constroem estabilidade emocional. E estabilidade é o que permite que você olhe para trás sem se desestabilizar. Superar um término não é apagar alguém da memória. É mudar o lugar que essa pessoa ocupa dentro de você. No começo, ela ocupa quase tudo. Depois, ocupa um pensamento recorrente. Com o tempo, vira uma lembrança que já não desestabiliza. Esse deslocamento não acontece sozinho. Ele acontece porque você escolhe não permanecer no mesmo ponto. O fim de um relacionamento costuma ser interpretado como rejeição. Mas nem todo fim é rejeição. Às vezes é incompatibilidade. Às vezes é maturidade diferente. Às vezes é limite que precisava ser reconhecido. Você não precisa transformar o término em prova de desvalor. O que terminou foi uma dinâmica, não o seu potencial de amar. Não a sua capacidade de construir algo saudável. Não a sua identidade. Existe uma tendência, depois de um fim, de se fechar, de prometer que não vai mais se envolver, de criar barreiras rígidas. Mas endurecer não é superar. Superar é integrar. É olhar para o que foi vivido, reconhecer o que aprendeu e seguir sem ressentimento. Isso exige decisão. Decisão de não alimentar fantasias de retorno. Decisão de não se punir pelo que já passou. Decisão de não usar a dor como justificativa para se anular. Você pode sair dessa experiência mais consciente, mais clara sobre o que quer, mais firme sobre o que não aceita, mais alinhada com seus valores.
O término pode ter sido inesperado, pode ter sido doloroso, mas ele também pode ser redirecionamento para relações mais compatíveis, para autoconhecimento mais profundo, para escolhas mais maduras. Você não controla todas as permanências, mas controla a forma como reage aos encerramentos. E é isso que define seu crescimento. Se hoje você ainda sente que dói, permita-se sentir. Mas não se permita ficar parada. Escolha pequenos movimentos. Reorganize sua rotina. Fortaleça sua autoestima. Invista em projetos pessoais. E, principalmente, pare de medir seu valor pelo fato de alguém ter ido embora. Sua identidade não depende da permanência de outra pessoa. Ela depende da forma como você se posiciona diante da própria vida. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, não deixe essa reflexão encerrar aqui. Compartilhe com alguém que esteja atravessando um término. Escreva para si mesma uma decisão prática que você vai tomar a partir de hoje. E acompanhe os próximos conteúdos se quiser continuar fortalecendo sua maturidade emocional. Superar não é esquecer. É continuar caminhando com mais consciência.